Boa tarde. Vamos, então, começar a última mesa do fórum. Eu queria começar essa mesa lendo uma mensagem que eu recebi de um amigo do Rio de Janeiro, que me ajudou a me dar conta da potência que a gente tem vivido esses dias. Então, ele escreve: Oi, gente, assisti online as 2 mesas de hoje do encontro da CDO. Gostei muito porque foram apresentadas experiências concretíssimas, não análise, ideias e visões do mundo, mas visões concretas de pessoas que fazem obras que mudam a vida de outros, na Itália e no Brasil. Depois essa pessoa continua. Tanto no ano passado como esse, me surpreendi. E pensei que a gente pode deixar de conhecer coisas bonitas, que nos ajudam a olhar para o mundo de um jeito que consegue fugir ao esquema da mídia, de qualquer tendência. Se eu me detiver na preguiça ou nas tantas coisas a fazer, como Marta, e o Senhor está sentado ali, ao meu alcance. Eu quis começar por isso, porque um dos objetivos dessa mesa de agora é a gente se dar conta, se ajudar a se dar conta da riqueza, da potencialidade que a nossa companhia carrega. E essa potencialidade nos faz ter um juízo novo diante da vida e nasce de um lugar preciso. É essa trajetória que a gente vai fazer aqui com alguns amigos. Eu quero convidar para subir aqui ao palco Nayara Pinho, nossa amiga, executiva, trabalha no mercado de modas e vendas online e viveu uma experiência muito bonita que vai contar para a gente, para ajudar a gente a entender alguns pontos. Quero também convidar para subir Patrícia Almeida, pedagoga, diretora-geral da Associação Nossa Senhora Mãe dos Homens, em Brasília, que também vai contar um pouco a experiência que ela fez com a obra dela e com outras obras sociais. E online, queria agradecer Guido Bardelli, nosso grandíssimo amigo, advogado, presidente da CDO Itália, que vai nos ajudar a entender, através de um diálogo comigo, essas questões. Então, queria começar propondo uma reflexão. Nesse ano, celebramos o centenário do nascimento de Dom Giussani, que está na origem do nascimento da CDO. À luz das 3 premissas do senso religioso, realismo, razoabilidade e moralidade, a gente gostaria de aprofundar o que significa dizer eu, o que significa educar o eu diante das mudanças e exigências que a gente vê hoje no mundo contemporâneo, no mundo do trabalho. E como as 3 premissas nos ajudam metodologicamente a enfrentar essa realidade. Mas antes do Guido comentar sobre isso, eu queria que a Nayara contasse a experiência que ela viveu. A Nayara viveu uma experiência de transição de carreira, saiu de um trabalho e foi para outro. E foi muito bonito ver como ela viveu esse momento de transição. E eu acho que tem tudo a ver com essa questão das 3 premissas do senso religioso. Nayara, conta para a gente essa tua experiência, por favor. Olá, boa tarde. Bom, eu anotei alguns pontos para me ajudar a guiar, mas como o Fabiano falou, eu sou estilista de formação, trabalhei na moda até maio desse ano, e esse mês estou começando uma aventura no mercado digital. Mas eu me dou conta que essa trajetória aqui na minha carreira é toda transversal, não é uma carreira vertical, tem muito a ver com a companhia, com o lugar de onde eu venho e ao lugar ao que eu pertenço e os rostos, né? Primeiro, eu sou mineira, eu acho que mineiro, a Isabel visitou a minha casa
e fala que todo mundo é empreendedor. É verdade, eu venho de uma família de empreendedores. E sempre fui muito curiosa, fui muito... sabia que eu ia ter esse problema, pode deixar. Sempre fui muito curiosa e inquieta, mas eu me dou conta que essa curiosidade, essa inquietude nunca foi silenciada, sempre foi valorizada, e ao longo, desde casa, passando pelas experiências da vida e chegando aqui também, nesse lugar, também na CDO, também com os amigos. Eu me dou conta que a CDO, nesse caminho também, mas não só a CDO, mas alguns amigos da CDO, foram fundamentais para que eu pudesse ir mais a fundo nesse desejo. Me dou conta, por exemplo, que quando eu fui para a Itália lá atrás, por quê? Só para fazer uma passagem. Trabalhando como estilista, eu era criadora, desenhava, mas eu era muito curiosa para entender o porquê das coisas, por que vende, por que não vende, por que acontecem certas coisas e a coleção vai bem ou vai mal. E aí eu resolvi tentar estudar isso um pouco. E acabei, por vários caminhos, indo estudar fora, com um amigo que me convidou para a gente se aventurar na Itália. E lá eu tive uma oportunidade de trabalhar em empresas relevantes do mercado e fazer uma experiência também muito dramática, muito sofrida na moda. E que me gerou uma pergunta que foi, mas por que eu sou tão apaixonada por esse lugar? Por que eu sou tão... Por que me atrai tanto e, ao mesmo tempo, me fere tanto? E foi levando muito, muito a sério essa pergunta, aprofundando isso, que eu cheguei aqui hoje, assim. Porque eu ouvindo a Cleusa, eu estava até brincando com ela antes. Bom, eu trabalho com moda, é o que tem de mais fútil que se pode imaginar. Mas eu gosto disso. Então, como eu contribuo no mundo, nesse lugar que aparentemente, porque aparentemente, é o lugar mais fútil. E eu contribuo, e eu me dou conta que eu gero e sou gerada quando eu olho para essas perguntas. Porque só o fato de eu manter esse desejo, essa curiosidade, já é uma inovação de pessoa. Porque, tendencialmente, não é isso que acontece. Tanto que a maioria das minhas amigas deixaram o mundo da moda muito antes, há 10 anos atrás, entendeu? Muita gente não resiste, vai perdendo o brilho pela moda. E a minha saída da moda não é pelo brilho, por perder o brilho, mas por aprofundar essa curiosidade que eu tinha. Então, há mais ou menos um ano atrás, eu estava numa situação muito dramática no trabalho e entendi que observando algumas coisas, que eu precisava... Na verdade, eu entendi que eu precisava entender o que o senhor queria de mim ali, porque era dramático, eu gostava muito do meu trabalho, mas tinham circunstâncias muito dolorosas, assim, que estavam me causando muito mal-estar. E aí, eu comecei um percurso de olhar, mas o que me responde? O que eu desejo? O que eu não desejo? Mas concretamente, não de forma abstrata. Como eu posso contribuir para a moda? O que eu construí até aqui? O que eu construí de relevante até aqui? E eu lembro, já no começo desse ano, conversando com um feedback estruturado de empresa, que uma pessoa do meu time falou, você é a primeira chefe que eu tenho na vida que olha para mim e me diz como eu posso, sendo mais eu, contribuir para a empresa e não o contrário. E era um momento que era uma semana que estava muito difícil no trabalho. E eu pensei, se tem uma pessoa que pensa isso, é possível acontecer também para mim, porque se aconteceu para ela, acontece para mim. Então, esse desejo de causar um impacto positivo nessa realidade já acontece. Porque se tem uma pessoa que reconhece uma outra forma de trabalhar nesse ambiente, já é verdade. E também eu me dou conta que dentro desse mundo, uma coisa que me fere muito é essa contraposição de ser um ambiente de muito luxo e de muito sofrimento também, porque tem trabalho escravo, graças a Deus, não trabalhei em nenhuma circunstância que eu visse isso de perto, mas eu sei que existe nessa indústria e me fere. Mas como não virar uma ativista e ponto? Como fazer o meu trabalho, qual é o seu chamado, que às vezes é negociar uma blusa para ganhar 10 centavos a menos. Como aquela negociação pode ser um bem para mim e um bem para o outro.
E eu me dou conta que quando eu sou mais eu favoreço que o outro seja mais ele. Mas isso exige de mim estar diante da minha pergunta. Exige de mim ser séria com a minha dor. Foi um ano dramático, foi um ano muito dramático. Então, eu comecei a me perguntar e me colocar diante da realidade, vendo o que também tinha de disponível. Assim, eu não saí panfletando o currículo, mas eu saí falando, eu quero encontrar pessoas. E comecei a marcar encontros com pessoas, perguntando, como é para você? Me conta como estão as suas coisas aí. E encontrei um monte de dor. E há um encontro aqui, há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Bom, eu acho que não tem ninguém que esteja vivendo a experiência do trabalho sem muito drama nesse momento. No meu mundo, não é diferente. E até que, em abril desse ano, eu tive uma situação de pré-burnout, assim, para quem não sabe, é uma estafa exagerada que quase vira doença, assim. Só que eu não tinha me dado conta. Até que um dia, uma segunda-feira, que eu não consegui trabalhar, de agitação, de angústia com o trabalho. E eu fiquei afastada 3 dias, e durante esse afastamento, eu me dei conta, encontrei algumas pessoas, e no encontro com essas pessoas, eu me dei conta do valor que eu tenho. Que um amigo, o Alexandre Ferraro, falou para mim, lembra que a coisa mais importante que você tem, a qual vai ser te pedido contas no final da vida, é você. Isso foi... Falei, porque é assim para qualquer profissão, é assim para qualquer pessoa, é assim para qualquer carreira. Isso foi fundamental, porque eu saí de uma posição de medo, da incapacidade, para uma posição de abandono. E aí eu encontrei o padre... o padre não, foi o Enzo, não foi acharam que era o padre Inácio, mas foi o Enzo. O Enzo, eu falei, Enzo, eu perdi nisso tudo. A situação é que eu fico sem emprego, encontro o Enzo, um amigo nosso, e eu digo, Enzo, agora eu estou só pelos cabelos, para dizer, estou em suspensa. Ele fala, não, agora você está nos braços. E eu posso dizer que de começo de maio até agora, que eu começo um novo trabalho agora na segunda-feira, eu curti a la grande, porque eu entendi mais essa questão de que olhar para o destino das coisas, olhar para o meu destino. Porque olhar para o meu destino é olhar para aquilo que eu sou destinada agora. E nesse momento, no momento que eu estava afastada por estafa, eu sou destinada a cuidar de mim. Eu sou destinada a olhar para a minha saúde. Eu sou destinada a dormir. Eu sou destinada a comer. Eu sou destinada a estar naquela casa. No momento que eu estou procurando trabalho, eu sou destinada ao trabalho. Mas naquele momento, eu sou destinada a procurar trabalho. Senão, eu estou sempre na angústia do próximo, da próxima coisa, do próximo trabalho. Isso foi de uma liberdade que eu curti. Como diz o nosso amigo André, eu surfei. Eu curti ela grande, porque foi uma... E não foi uma vingança. Foi um descobrir a mim mesma. Eu fui demitida logo depois que eu voltei desse momento de estafa. E eu fiquei muito agradecida que isso aconteceu nessa ordem. Porque se eu tivesse sido demitida antes disso, eu não sei o que seria de mim. Não sei. Sei sim, seria a mesma coisa. Porque eu tenho esse lugar, eu tenho essas pessoas. Mas a gratidão de ter feito esse caminho até me dar conta que eu tenho uma companhia, que eu tenho um lugar, mas antes disso, que eu tenho um valor, me libertou. E me libertou, inclusive, para fazer essa transição, porque o Fabiano, que acompanhou um pouco, eu tinha 2 propostas de trabalho, não diretamente ligadas ao que eu fazia, uma um pouco mais ligada a acessórios e uma dessa de tecnologia. Uma me dava muito medo, que era uma mudança muito radical, e a outra me dava muito medo porque era uma carga de trabalho que eu saberia que era muito grande. A partir do momento que a realidade se impôs e eu estava sem trabalho, é como se o Senhor dissesse, olha, mas eu estou aqui antes, sabe? Eu tô aqui com você. Então, eu não consigo falar mais das 3 premissas sem falar da minha experiência de olhar para mim. Eu gosto muito quando o exemplo da menina com dor de dente na escola, porque
eu me dou conta que eu só fui capaz de fazer esse caminho, primeiro, porque eu tinha companhia, eu tinha amigos, eu tinha saúde, eu tinha uma família e um privilégio de ter um chão e um teto. Última coisa que me comoveu muito, eu estava na casa dos meus pais em Minas agora, e meu irmão também trocou de trabalho, eu estava falando dele, nossa, como é legal essa coisa de mudar de trabalho, né? Meu irmão trocou de trabalho várias vezes nesses últimos 2 anos, eu também, sempre coisas melhores, mais legais. E eu estava falando para o meu pai do meu irmão, falando, olha, como é legal, né? Que não é mais como era antigamente, não é um drama esse mudar de trabalho. Ele falou, mas isso é porque você tem um lugar. Mas eu estava falando do meu irmão, e é verdade. Eu tenho um lugar. Então, Nayara, te agradeço. Quando a gente pensou em te pedir para fazer esse testemunho, eu acompanhei um pouco desse teu momento de transição e pela minha profissão eu acompanho tantos outros que passam por isso. E o que eu vejo normalmente é ou um desespero ou uma tentativa de montar um plano para resolver um problema. E a primeira coisa que você me falou foi: eu quero ver o que a realidade tem para mim. Eu quero estar aberto a todas as possibilidades. E a segunda coisa foi: eu preciso procurar alguém que me ajude a percorrer esse caminho nesse momento. Então, acho que tem tudo a ver. E agora, botando o Guido nessa conversa, Guido, no meu ponto de vista, essa experiência da Nayara só é possível porque existe ali um eu diferente. Então, o que significa? Ajuda a gente a entender, a aprofundar o que significa educar o eu diante das exigências do mundo do trabalho. Como é que as 3 premissas do senso religioso podem nos ajudar, podem ser uma metodologia, né, para que nos ajude a enfrentar essa realidade? Sì, ho capito. Entendi. Grazie per l'invito, grazie a Fabiano. Obrigado pelo convite, obrigado Fabiano e os amigos da CDO do Brasil que me deram a oportunidade de participar uma vez do trabalho de vocês. Agradeço também a Nayara pelo seu testemunho, que para mim explica muito melhor do que eu possa fazer na experiência, não a aplicação, mas a utilização das 3 premissas do senso religioso como forma de enfrentar a vida e o mundo do trabalho. Me marcou muito no que disse a Nayara, quando ela usou a palavra desejo, porque é evidente, no âmbito da experiência do trabalho, nós aplicamos, procuramos aplicar aquilo que é o nosso desejo. O homem e a mulher modernos, mas o homem e a mulher de todos os tempos, estão enfrentando a realidade para tentar responder a uma necessidade. O trabalho é uma forma, a Nayara o explicou muito bem, é uma forma para responder à própria necessidade de satisfação de si mesmo, de expressão de nós mesmos, de realização de nós mesmos. É muito interessante entender em ação que a necessidade do homem e da mulher modernos é algo maior do que isso. Nós começamos a trabalhar, começamos talvez com entusiasmo a nossa vida de trabalho, mas é como se percebêssemos que há algo mais misterioso. Isso nós vemos porque o trabalho entusiasmante também, num determinado momento, nos cansa, temos momentos de alta, de baixa, ficamos para cima, para baixo. Mas tudo isso, em vez de... Se nós o separamos do desejo de expressão de nós, de paixão pela vida, de que falava Nayara, se torna moralismo. Deixa de ser uma moralidade, ou seja, uma postura madura diante da vida, mas se torna um moralismo. Tentar trabalhar bem, eu tenho que
passar por esse cansaço que me toma, mas como eu posso dizer, se eu separo a ação do desejo, do qual falava Nayara, o trabalho se torna algo que deve ser encarado de forma moralista. Eu me torno escravo do sucesso ou do fracasso que o trabalho pode me trazer. Qual é, então, a posição? Qual é o ponto de partida? Eu acho que o ponto de partida é, em primeiro lugar, um juízo cultural no sentido mais bonito que essa palavra pode dar, não juízo teórico, mas existencial, que a Nayara nos testemunhou muito bem. O homem é misteriosamente necessitado de algo maior. Até na experiência do trabalho, isso também vem à tona, mas também em outras experiências importantes da vida, mas hoje nós estamos falando do trabalho. E com certeza o trabalho é uma das experiências mais importantes do homem e da mulher modernos. Então, o primeiro ponto é essa necessidade maior. Como é que me ajuda a enfrentar o trabalho sem eu ficar para cima e para baixo, sem ficar desmoralizado por causa dos insucessos, sem eu me exaltar de uma forma artificial? Então, o primeiro ponto é a consciência de que eu nunca posso abandonar esse desejo de realização de mim nas coisas que faço. E esse desejo de realização em mim passa por coisas que eu faço. Tanto é verdade que, como disse a Nayara, eu me divirto fazendo essas coisas. Eu quero fazer esse trabalho, faço experiências interessantíssimas, etc. Mas eu encaro esse trabalho com essa consciência. E a palavra que ela usou é maravilhosa, que imediatamente nos desperta uma curiosidade. Não podemos deixar de ser curiosos no trabalho que fazemos. Não podemos nos contentar. Depois o Fabiano vai falar de como está se desenvolvendo o mercado de trabalho. E nós estamos passando por uma exigência de trabalhar muito. Se tiramos essa curiosidade, qualquer posição que possamos ter em relação ao trabalho, imediatamente ficamos escravos do nosso sentimento e do nosso moralismo. Então, a primeira questão é que essa consciência, esse juízo, que as três premissas do senso religioso nos esclarecem tão evidentemente em relação à vida, nos move para uma curiosidade. Segundo, esse juízo cultural que nos move para uma curiosidade, eu não sou capaz de mantê-lo sozinho. Então vem a segunda parte do testemunho da Nayara. Eu preciso de amigos que me ajudem a sustentar isso. Não que me digam que eu tenho uma necessidade ou outra, mas que me ajudem no trabalho de redescobrir a paixão pelo próprio trabalho, manter desperta a curiosidade e nunca parar no trabalho que eu faço para continuar me fazendo perguntas. Eu cito sempre alguém que me ajudava a dizer que o importante hoje, mais do que as respostas, é fazer perguntas certas. Então, manter essa curiosidade desperta é o ponto fundamental, mas não conseguimos isso sozinho, e por isso são úteis amigos. E aqui se introduz a experiência da Companhia das Obras que vocês viveram. Como disse o nosso amigo do Rio, tão evidentemente nesses dias, é uma amizade concreta, em ação. Não é uma amizade que ignora, que abre mão da minha necessidade, que é uma necessidade de trabalho, de fazer carreira, de encontrar uma profissão, necessidade de qual a relação eu tenho que ter com os colaboradores, com os meus chefes, etc. É uma necessidade concreta, é uma necessidade concreta. E eu encaro com curiosidade e sem ignorar o meu desejo, que é um desejo maior do que isso, mas que passa através disso. O Fabiano, eu não sei se eu consegui dar as respostas, mas já que o testemunho da Nayara me pareceu tão esclarecedor que eu não quero estragar com a minha fala mais do que acrescentar alguma coisa. Não, acho que você, sim, ajudou a gente a caminhar ao encontro
da resposta. Guido, só uma questão de ordem. Se você puder falar um pouco mais devagar, ajuda quem está traduzindo, tá? Eu queria aproveitar essa primeira pergunta e compartilhar uma reflexão com você, Guido, com todo mundo que está aqui, muito simples, mas para mim tem sido muito profunda. A gente fala sempre de partir do real, né? O real, e a gente ouviu isso hoje, né? Partir do real. Há 4 anos atrás, eu saí da empresa onde eu era diretor e, por uma circunstância, eu me tornei sócio de uma empresa essa que eu estou até hoje como sócio, como dono. Mas o que me ocorre é que você falava que tudo nasce do desejo, né? O desejo e a necessidade de algo maior. Mas eu me dou conta que tem não sei se é uma premissa, mas tem uma condição que é a condição de estar. Porque eu respondi à realidade. Eu não arrumei trabalho, alguém me ofereceu sociedade e eu comecei o caminho do empreendedorismo. Mas no meu primeiro ano, eu não estava com coragem, não era uma resposta a um desejo. Era uma falta de alternativa. E aquela realidade era extremamente limitada. Em algum momento, ajudado, e aí a Nayara e você falaram de um lugar que nos ajuda a entender a potencialidade que já carregamos. Ajudado por alguns amigos, eu comecei a me jogar. Eu comecei a, de fato, ser sócio daquela empresa. Querer estar ali. A vida mudou. A empresa decolou, eu começo a ficar mais satisfeito, e isso é um círculo positivo. Só que eu achava que, bom, a minha empresa, não falei, mas a minha empresa, ela contrata executivos. Só que, no fundo, eu fazia aquilo e consegui olhar o primeiro passo. O que eu estou fazendo? Contratando executivo. Né? Há muito pouco tempo atrás, por uma série de ocasiões que eu acho que aqui não vou me alongar muito, eu me dei conta que aquela era uma ocasião de incidir sobre a vida daquelas pessoas de uma maneira mais humana e diferente. Porque, assim como falou a Nayara, naquele momento de transição, naquele momento onde você está mudando a sua jornada de trabalho, a enorme maioria das pessoas precisam de uma companhia, precisam de um olhar que acolham a ela de uma maneira diferente. Então, a hora que eu entendi isso, a segunda-feira virou um espetáculo, porque era o momento de eu interagir com aquelas pessoas, e não o momento de eu contratar ou não contratar um executivo. Então, é só para dizer que, muitas vezes, eu posso estar respondendo à realidade, mas não estar na realidade, muito menos incidindo na realidade. Né? Bom, agora, você antecipou, Guido, a gente está diante de um cenário muito específico, né? Um cenário demandante, duro. Eu diria que, pelo menos no Brasil, a gente tem quase 10 milhões de desempregados procurando emprego e, por exemplo, as empresas com uma enorme dificuldade de contratar, porque as competências que as pessoas têm para dar são diferentes daquelas que as empresas estão procurando. Ao mesmo tempo, a gente vem de 2 anos reclusos em casa, home office, e eu percebo que boa parte dos profissionais se acostumaram a uma certa individualidade. Uma individualidade é um individualismo. Só que quando a gente vai ao trabalho, cada vez mais nos é requerido
uma potencialidade colaborativa, uma questão colaborativa. Quer dizer, não posso ser eu trabalhando sozinho, mas sou eu trabalhando com outros. A gente já vive um desafio de diferenças etárias dentro do mundo do trabalho, das empresas, das organizações. Diferenças etárias muitas vezes significa diferença de valores, diferença de compreensão da vida. Enfim, é um mundo complexo. Eu gostaria de chamar aqui a Patrícia, porque ela vai testemunhar e vai contar para a gente, frente à realidade que ela vive, mas também ao trabalho que ela fez com outras obras sociais. Que demandas são essas que as empresas, as organizações estão tendo diante dos seus colaboradores? Que desafios são esses? Patrícia, nos ajuda, por favor. Então, boa noite. Eu vou contar um pouco da minha experiência de Brasília, né, na obra que eu trabalho, que é uma creche. Tem uma creche e a gente está iniciando um projeto social com crianças que saem da creche. Mas quero trazer também aqui a experiência de outras obras sociais, que a gente realmente fez um trabalho, a gente já vinha fazendo, e com a questão da pandemia, a gente foi muito ajudado com o olhar dos nossos amigos das obras sociais da Itália. Os primeiros encontros que nós fizemos com eles já abriram um monte de perguntas, que era como manter o relacionamento com os nossos beneficiários, com as pessoas que a gente atende no momento de suspensão de atividades. As nossas obras nasceram para encontrar pessoas, e agora, como fica? Então, esse já foi um primeiro momento. E agora, de janeiro até aqui, nós, das Obras do Brasil, conversando entre nós, com base também naquele trabalho da apresentação do Vittadini do ano passado, a gente se deu conta que aquele enfraquecimento do eu é o enfraquecimento do eu nosso, né? Nós como gestores das obras, e do enfraquecimento das pessoas que a gente encontra. Então, aqui vou resumir em 4 pontos que nós conversamos esse tempo, né? E tem muito a ver, Fabiano, com isso que você está falando também do mundo das empresas. Tudo bem, devagar, Patrícia, falando devagar. Isso é muito difícil. Mas tem muito a ver com essa descrição que você está falando também das empresas, né? Inicialmente, assim, ver esse enfraquecimento de nós gestores diante de novas competências do mundo do trabalho que também exigem de nós e que nós não temos, e ao mesmo tempo perceber a grandeza do nosso trabalho como um lugar que é um bem para o mundo, né? Que é um bem para o mundo. E os 4 pontos que nós assim identificamos também têm a ver com o individualismo, porque algumas pessoas voltando para dentro das obras, depois desses 2 anos, tiveram uma grande dificuldade de se colocar junto com o outro, de se abrir novamente. Eram pessoas que já estavam trabalhando conosco, mas tiveram uma dificuldade novamente de se colocar ali com o outro, seja com o outro, no caso criança ou jovem, ou o outro como equipe de trabalho. Então, assim, uma coisa que para nós, nas obras, gerou até uma estranheza, porque nós trabalhamos com o acolher o outro, como o outro é. Só que esse outro veio diferente de como a gente deixou ele em 2019. E aí, como é isso? Como é esse trabalho, né, de manter esse espaço do relacionar-se como bem maior entre nós, tantas pessoas presas a um individualismo. Depois, uma dificuldade no ambiente de trabalho, em virtude também um pouco do individualismo, que se tornou um peso, né? A preocupação com a saúde, algumas com a preocupação com a saúde excessiva, com medo de sempre de ter a volta do contágio, e assim, faltar
e outros terem que trabalhar em substituição, ou como a Nayara falou, realmente algo que era necessário da pessoa também se afastar, e isso cria no ambiente do trabalho também uma certa pontos de dificuldade também para a equipe como um todo. Depois, ouvindo algumas obras nossas, esse período também falou sobre a relação da oferta, da demanda de trabalho e a necessidade de profissionais qualificados. Que também, como mudou o mundo do trabalho, a gente precisava também trazer algumas competências novas para nós que estamos ali na linha de frente, né, de como acolher, de como olhar, de como estudar, identificar as necessidades novas dessas pessoas. Uma obra contou para nós que perdeu também 5 profissionais que conseguiram outro emprego numa empresa com condições mais vantajosas e que tiveram que recontratar também novas pessoas, tiveram dificuldades para encontrar pessoas com certas competências. Outra obra também contou essa realidade de ter uma geração de jovens dentro da obra e como alinhar, né, o ambiente do trabalho com essa nova geração e, ao mesmo tempo, educá-los dentro dos valores da organização. Uma terceira observação foi sobre a necessidade de conhecer e aprender a trabalhar com novas dinâmicas de trabalho. Nós, nas obras sociais, basicamente, sempre fomos de atendimento presencial. Toda a equipe trabalhando presencial. Como era fazer algo misto? E ainda tem algumas obras que estão com alguns serviços, né, algumas atividades em ambiente virtual, mas também no presencial. Como trabalhar com essa nova dinâmica, né? Os jovens com uma dificuldade por um desânimo de estudar, como ajudar os jovens também nesse caminho do estudo. E, por último, os desafios também em relação aos beneficiários, né? Crianças, no nosso caso, em Brasília também, que a gente percebeu com muitos problemas psíquicos, problemas de comportamento, mas também problemas psíquicos, que isso gera de nós também uma nova predisposição para aprender a trabalhar, para acolher a nova demanda. Essa situação dos jovens com a dificuldade de retomar os estudos, e também essa situação que a gente ouviu muito esses dias, né, falar do protagonismo, e eu estou muito agradecida de, desde ontem, ouvir tudo isso, porque ontem a gente falou do fazer para e o fazer com, né, que o Alejandro trouxe, e eu fiquei me dando conta que o fazer com todos, né, com as famílias das crianças que vêm ali, que elas fazer um percurso com elas, né, de mudança, mas também é fazer um percurso com os nossos beneficiários, é fazer um percurso com os nossos doadores, que também começaram a repensar, né, como apoiar as nossas obras. Então, assim, no geral, eu fico agradecida desses dias, porque as nossas obras, quando falaram sobre os impactos da pandemia, me impressionou que ninguém falou do problema do dinheiro, que é um problema ter dinheiro para as obras, mas todo mundo falou sobre essa dificuldade de querer que aquele lugar que seja um bem para o mundo possa ser uma contribuição para a vida das pessoas, né? Então, um pouco essa minha colocação, assim, de uma forma muito geral. Eu agradeço esses dias, eu não vou sair do mesmo jeito que eu entrei, e que entender isso, que o protagonismo, a gente não aprende, não aprende de um dia para o outro, né? Que é preciso tempo e é preciso essa abertura à realidade. Então, eu saio daqui muito contente também. Obrigado, obrigado, Patrícia. Guido, à luz do que a Patrícia nos colocou, você poderia nos ajudar a entender esses desafios que aparecem no mundo contemporâneo do trabalho? Quais são esses principais desafios? Que tipo de comportamento a gente pode priorizar ou são exigidos
da gente que está frente a frente no mundo do trabalho, sejam nas empresas, sejam nas organizações sem fim lucrativo. Pode nos ajudar com isso? Anche in questo caso la Nesse testimonianza caso também, o testemunho da Patrícia me parece que já dá algumas respostas a essa pergunta. Vou repetir uma coisa que eu disse antes, rápido demais, e eu peço desculpa ao tradutor. Há um juízo cultural no sentido mais nobre do termo, que nós não podemos deixar de dar neste período histórico. Quer dizer, a mudança que a Patrícia ilustrou, que a crise da pandemia, a crise mundial e a tragédia da guerra têm apresentado aos nossos olhos, nós podemos vivê-la como um drama que nos faz ficar fechados sobre nós mesmos, ou então como uma oportunidade para entrar mais ainda com maior garra e maior curiosidade no mundo do trabalho, então na realidade. Por que fazer isso? Não é um problema ético. A questão é que o homem e a mulher, na idade moderna, nas dificuldades do mundo moderno, se não se envolverem na realidade, como o Fabiano falou em relação ao que aconteceu no trabalho, não entendem a própria realidade. Nós, como o Papa Francisco nos disse, não conseguimos entender a realidade. Ele falava sobre a política, mas vale para tudo, e estando só, vendo só pela janela. Nós podemos entender a realidade só se entrarmos nela. Então, o primeiro ponto é aceitar o desafio dessas dificuldades. E a Patrícia, eu repito, ilustrou muito bem. Aceitar esse desafio não devido a um esforço ético, mas porque se não aceitamos o desafio, não podemos fazer uma experiência positiva em relação ao que temos à nossa frente, como a que você, Fabiano, fez no seu trabalho. Então, a primeira questão é aceitar esse desafio, entrar na realidade. Segundo, a consciência de quais são os problemas que essa realidade moderna nos apresenta. A Patrícia falou de um que, para mim, é fundamental: o enfraquecimento do eu. Ou seja, a pessoa fica enfraquecida, a pessoa fica incerta, insegura, se fecha em si mesma diante do drama da vida. Então, como enfrentar o enfraquecimento do eu? Não podemos enfrentá-lo com regras. Não podemos falar aos nossos jovens dizendo como eles deveriam fazer, porque isso não reforça o eu. Pelo contrário, o fecha mais ainda sobre si mesmo. Aquilo de que nós precisamos são testemunhos, experiências diferentes que demonstrem que se o eu se lança na realidade, como você, Fabiano, disse, o eu sai daí reforçado, vive melhor o próprio trabalho, vive melhor a relação com os colaboradores, vive melhor a relação com o próprio negócio, está mais aberto às mudanças, é menos escravo dos próprios sucessos. Então, até os insucessos encontram força para reagir e ficar de pé. Então, o primeiro ponto que eu vejo em relação a esse drama, que a Patrícia ilustrou tão bem, é procurar, e eu acho que seja a primeira tarefa da CDO, procurar figuras e testemunhos, como vocês fizeram neste dia, que nos ajudem a entender o que está em jogo, como jogamos a partida, e que jogar a partida nos ajuda a enfrentar mais positivamente a realidade. Não é uma questão ética, é uma questão de vida e de satisfação de um desejo
que mesmo quem está se fechando, os mais jovens, os menos jovens, todos têm esse problema, porque, como eu disse antes, essa é a condição do homem de todos os tempos, que no homem moderno está mais evidente. O homem e a mulher têm dentro de si uma necessidade tão grande que é um mistério incrível, é um mistério que essa necessidade aparece na condição mais importante que temos, que é a do trabalho. O segundo ponto, que a Patrícia também falou, é uma questão de necessidade de encarar alguns temas. O tema da formação, o tema de um mercado de trabalho que ainda que acontece num nível global, não é só no Brasil que temos esse drama de uma demanda de trabalho especializado e uma oferta de trabalho que não consegue satisfazer essa demanda. Então, aqui também a originalidade de uma posição como a da Companhia das Obras é dúplice, tem dois frontes. A primeira frente é porque entendemos que a fraqueza do eu é um obstáculo, nós partimos do sujeito. A nós interessa apoiar o sujeito, a obra social, talvez com a ajuda de outras obras sociais que fazem sua atividade em outra parte do mundo. Nos interessa apoiar o empreendedor e nos interessa antes do que ficar nos lamentando das situações positivas que não existem mais. Trata-se de apoiar o esforço do empreendedor, da pessoa, porque é nisso que apostamos. O segundo aspecto é que há questões que para nós são fundamentais. Eu penso que a CDO, quando lembra o ensinamento de Dom Giussani, que fez a CDO nascer e nos ajudou a fazer a CDO, que tudo possa existir, ele dizia, e que na questão do trabalho ele apostava, porque a coisa mais terrível que pode acontecer a alguém é perder o trabalho, porque se perde o trabalho, perde a possibilidade de expressar o seu desejo, que é maior do que o trabalho, mas que sem o trabalho corre o risco de se aniquilar interiormente. Então, eu acho que apoiar o sujeito e apostar na experiência da formação, na educação, outra força grande e original da Companhia das Obras, é a ação que nos cabe. Essas duas ações que aparentemente parecem em dois níveis diferentes, na verdade se integram, apoiam o esforço do empreendedor e põem em ação o aspecto que mais me interessa, que torna a formação. Esse é o desafio que espera a sociedade moderna. E se nós não assumirmos esse desafio no que podemos fazer, quem poderá assumi-la? Quem melhor do que nós? Não porque somos os melhores, mas quem melhor do que nós entende o drama do homem e da mulher modernos? Porque entendemos esse drama, mas não porque nós fizemos um curso, mas porque nós experimentamos em nós mesmos, como disse o primeiro testemunho. E por isso nós somos capazes de enfrentar, livres do resultado, com tentativas e erros, esse drama do mercado de trabalho, com os aspectos tão bem explicados pela Patrícia. Guido, eu acho que, de alguma forma, você já começou a responder as duas últimas perguntas que a gente tinha, mas eu gostaria de pedir a tua ajuda para aprofundar mais, porque você fala que enfrentamos o enfraquecimento do eu. De um lado, a gente tem um mundo que pede por protagonismo, sem entender direito o que é isso. Então, quando você vai para as empresas, os gestores falam para os seus colaboradores: eu preciso de protagonistas, eu preciso que você se adapte ao novo tempo, eu preciso que você seja alguém, no fundo, o que estão falando é: eu preciso que você seja alguém que você não é agora.
Do outro lado, é o mundo que enfraqueceu o eu, que não acolhe o outro. Então, eu acho que nesse cenário é muito relevante a experiência que a gente faz. A percepção que eu tenho é que a gente carrega, por termos sido educados num caminho, a gente carrega uma potencialidade, uma novidade para o mundo. Então, eu queria aprofundar na tua visão, qual é esse poder de transformação que a gente carrega? Quer dizer, o que a gente tem para dar para o mundo? E você já começou a falar um pouco do papel da CDO, mas eu junto as duas perguntas numa só. Como é que a CDO pode ser esse lugar, pode favorecer essa potencialidade? Certamente, os dias que a gente viveu ontem e hoje é um exemplo. Mas se você pode nos ajudar com outros... Dunque, sicuramente, Fabiano, tu hai ragione Fabiano, você tem razão ao evidenciar essa responsabilidade da CDO. Eu penso, vou tentar responder com retomando uma tese de um famoso sociólogo alemão que foi citado pelo padre Javier Prades, que ele fez no último encontro da CDO Itália há um mês atrás. Ele citou esse sociólogo alemão que passou boa parte da vida estudando as sociedades do risco. E nós estamos numa sociedade do risco. O que foi testemunhado pela Patrícia é isto. A nossa sociedade é uma sociedade que corre risco, é uma sociedade que vê o enfraquecimento do eu, que vê a perda de uma série de valores, etc. O que pode ser feito? Podemos nos fechar, podemos tentar reenfrentar e repetir valores abstratos, e esse é o risco que muitos países, por exemplo, é um enorme risco que na Itália, não sei se também no Brasil acontece na Itália, repetir valores abstratos. Mas o que é necessário, diz esse famoso sociólogo alemão, que morreu há alguns anos, ele diz, é preciso criar espaços de ação. Ele declara, ele define isso, a tarefa dos sujeitos presentes na sociedade. O que são esses espaços de ação? São espaços em que o sujeito, e nós estamos falando dos empreendedores, dos diretores, etc., que possam ir além dos próprios limites, não porque estão iluminados por uma força sobrenatural, mas porque, ao partilharem o próprio problema com outras pessoas que estão fazendo experiências análogas ou diferentes na realidade que ele vive, ou seja, o mundo do trabalho, ele pode superar o próprio limite. Ou então, outro famoso sociólogo, ele também que faleceu há alguns anos, Bauman, muito estimado pelo Bernard Schultz, que fala de como manter o entusiasmo social que tantas vezes passa. Ele dava o exemplo da alegria pela vitória de um time de futebol. Quando eu li esse texto, a Itália tinha acabado de vencer a Copa do Mundo, tinha sido uma grande alegria no nosso país, mas que depois passou, acaba imediatamente. Em vez de espaço de ação, ele usa a palavra ágora, a praça, um lugar onde a pessoa pode se sentir em casa, pode dialogar. Eu penso que a primeira tarefa, diante da situação dramática da sociedade brasileira, da sociedade italiana, mas da sociedade do mundo inteiro, diante da tecnologia que pode ser utilizada para criar mais individualismo e mais pobreza, que o eu seja
aliás, é criar espaços em que a pessoa possa sentir-se acolhida, não de maneira sentimental, mas real. Então, onde ela possa encarar os próprios problemas e superar os próprios limites. Mas isso tem uma condição, que esses espaços, a dramaticidade da condição humana não é posta entre parênteses aí, mas é encarada com um olhar positivo. Ou seja, a necessidade, e eu volto à minha primeira fala, a grande necessidade do homem é uma necessidade grande, maior do que a satisfação que o trabalho, ou que a família, ou que a afetividade, ou que um belo pôr do sol pode dar. Ele precisa de lugares onde a pessoa não fique desmoralizada por causa dessa necessidade que não é satisfeita, mas encontre um sustento, um apoio para que essa curiosidade nunca se apague dentro do trabalho que faz. Então, esses lugares são lugares que mantêm viva essa dramaticidade, são lugares cheios de idealidade, não só lugares que te ajudam a resolver o problema concreto, mas tem como que essa dúplice tarefa, manter viva um grande idealismo e, ao mesmo tempo, desculpa, a palavra está errada, apostar esse idealismo na completude. Então, eu vou concluir. Me marcou bastante, porque se falamos do mercado do trabalho, e nós falamos disso antes, eu fico muito impressionado que nesse momento na Itália, mas eu acho que também aí no Brasil seja assim, as exigências que os jovens têm em relação ao trabalho mudaram. A minha geração considerava um valor trabalhar muito e depositava todos os seus esforços nisso. Agora, nos jovens, há quase uma exigência de limitar o espaço que se dá ao trabalho, porque querem dar espaço a muitas outras coisas. Muito bem, são duas posições que, sem ter a consciência do drama da vida, se tornam uma procura por um equilíbrio que não existe. Então, nesse caso também, para encarar essas várias atitudes, exigências dos jovens, dos menos jovens no mercado de trabalho, é necessário para o empreendedor aceitar esse desafio. Não aceitá-lo passivamente, sem se pôr o problema. O problema da vida não se resolve trabalhando menos. Pode ser um aspecto positivo, com certeza o trabalho totalizante criou também muitos dramas humanos, mas não é verdade que trabalhar menos seja a resposta para isso. E a palavra que neste momento o empreendedor, a meu ver, encontra na sua frente ao enfrentar essa nova relação com os funcionários no home office e com essas exigências de maior equilíbrio na vida pessoal, a palavra é responsabilidade. Não dá para sair dessa crise da relação entre funcionário e empreendedor sem uma responsabilização de ambos em relação à tarefa comum, do bem comum, que é a empresa. E nisso também eu penso que a experiência de um espaço de ação que junta empreendedores, funcionários e competidores para raciocinar sobre isso seja a grande oportunidade que a CDO tem e deve ser também a nossa forma para dar a nossa contribuição à nossa sociedade. Muito obrigado, Guido. A Silvia vai nos ajudar agora com algumas perguntas que vieram do público. Guido, então, a primeira pergunta é como e até quando permanecer fiel ao ideal quando se trabalha em uma empresa que também necessita de retorno financeiro, sobretudo quando está começando, né? Também porque evidentemente tem um investimento, tem um aspecto de sustentabilidade
que você tem que garantir dentro de uma empresa. Então, o que significa e até quando permanecer fiel a um ideal? E se dentro desta pergunta você também pode fazer entender qual é o nesso com a educação do eu nesse protagonismo. Ci sono due aspetti Há dois aspectos para encarar a fidelidade ao ideal. Um é a coerência. Então, tentar ser coerente com o ideal positivo que se encontrou. Então, procurar, agora eu vou usar a palavra aplicar esse ideal no mundo do trabalho. Eu sempre cito o Bernard Schultz. Isso introduz um dualismo na nossa vida de trabalho, neste caso. Por um lado, ou um ideal que me educou a certas coisas, do outro, eu tenho a situação como eficazmente a pergunta expressou, ou a situação real. Como eu faço quando essas duas coisas não se encontram mais? Como eu faço, repetindo o que o Fabiano disse, como eu faço quando a realidade se impõe? Certamente não é um problema de esforço de coerência. É uma questão de moralidade, para citar a premissa, a terceira premissa do senso religioso. Qual é, o que significa essa moralidade? A meu ver, é nunca separar o desejo de plenitude que nós temos da nossa ação. Isso não é um esforço ético, é uma consciência de que se separamos, se torna um esforço. A segunda coisa, e eu vou repetir o que eu disse na minha última fala, nós devemos estar dentro desses espaços de ação. Sozinhos, a realidade de uma empresa que está tendo dificuldade, sozinhos não conseguimos encarar. A complexidade de um mundo globalizado não pode ser enfrentada estando sozinho. Então, então ficar dentro desses espaços de ação, sem perder, por causa das dificuldades que a vida nos reserva, sem perder o nosso desejo de plenitude de expressão. Esse foi o início do nosso trabalho. Quem fez essa pergunta, com certeza começou o seu trabalho com paixão. Depois, a realidade nos põe em dificuldade, tira esse entusiasmo. Então, não podemos esquecer o entusiasmo com o qual entramos e partilhá-lo em espaços de ações com outros. Eu acho que isso é a única possibilidade, porque a alternativa é um moralismo que, num mundo tão globalizado e rápido, talvez nas gerações passadas, esse moralismo, essa fidelidade aos valores podia resistir também nas dificuldades. Agora, inevitavelmente, não. E não devolve, né, essa paixão pelo trabalho pela qual começamos. E tem outra pergunta, porque, bom, este é um fórum que não explicitamente tinha que tratar de obras sociais, né? Mas aquilo que aconteceu é que a partir da provocação que nos tinha deixado o Vittadini o ano passado, com aquele livrinho, né? Aquele texto que você leu, foi impressionante porque, fazendo um trabalho sobre aquele texto, o fórum deste ano saiu de uma forma muito, eu diria, original. Em que sentido? No sentido que todo o tema da educação do eu, do protagonismo do eu, foi atravessado por esse aspecto social, de humanidade, até de caridade, diria, né?
E parece que isso tem um nesso também com a provocação que o Papa Francisco nos está dando quando fala que nós vivemos em um modelo econômico que não é sustentável no tempo. Bom, ele falou isso em várias encíclicas e ontem, na fala do Alejandro, ele frisou este conceito. Então, queríamos perguntar, como você vê este nesso entre as empresas, o aspecto social, viver a caridade dentro do próprio trabalho, e ao que você entende que isso leva também em relação a essa provocação que o Papa Francisco insistentemente nos dá. Então, na sua experiência, o que você percebe como nesso entre esse aspecto de viver no próprio trabalho, esse aspecto de humanidade, caridade, até, como dizer, é como se misturassem o aspecto social com o aspecto da empresa, né? Que é um pouco aquilo que nós vimos que atravessou este fórum. Então, e parece que é algo diferente, algo novo, que tem um pouco a ver também com essa provocação que o Papa Francisco nos está insistentemente dando. Como você enxerga isso e como você enxerga isso no seu trabalho e com a responsabilidade de presidente da Companhia das Obras? Silvia, questa domanda Essa pergunta, Silvia, nos põe no coração da experiência da Companhia das Obras, porque a experiência da CDO tem essa originalidade na sua origem, tem essa originalidade ao nascer, ou seja, estão juntas nessa experiência obras profissionais e obras sociais. O que quer dizer isso? A parte dos aspectos estruturais, que são um convite a colaborar e a aprender entre dois mundos diferentes, mas para mim há um aspecto que na intuição genial do Giussani está na origem dessa história, e é que o desafio de uma educação que vale para o empreendedor sem lucro e com lucro é que o seu trabalho tem uma gratuidade última. Isso eu acho que retoma um pouco a questão da necessidade. Desculpa se eu insisti tanto nessa questão, espero ter me feito entender. Então, no fim, ninguém pode convencer até o mais famoso empresário. Nós perdemos na Itália um empresário muito importante, no seu funerário foi um acontecimento para muitas pessoas, uma história de empreendedor excepcional. E nessa história, os vários testemunhos dos seus funcionários, dos seus colaboradores, da sua origem humilde, dentro havia uma questão de gratuidade. Então, com isso, eu acho que seja entender qual é a gratuidade, qual é o sentido da gratuidade que eu ponho no trabalho. E esse é o grande testemunho que essa colaboração entre obras sociais e obras de trabalho buscam, é uma questão de testemunho mútuo. E a segunda coisa que tem a ver com as obras sociais, sem fins lucrativos, é que onde eu faço uma coisa, entre aspas, gratuitamente, ou sem ter o retorno econômico de uma empresa, eu não devo abandonar a seriedade e o empreendedorismo a fazer esse trabalho. Ou seja, fazer o bem não elimina a necessidade de ser o melhor nas minhas competências, em aceitar os desafios da mudança, da globalização. Não é
não se trata um trabalho de série B. É a mesma atenção, é o mesmo desejo que o primeiro testemunho nos testemunhou, desculpem a repetição, mesmo ao fazer obras para contribuir tão diretamente nessa experiência essa experiência de formação, de profissionalismo não pode ser menor. Então essa relação entre as duas coisas, eu repito, é a originalidade da Companhia das Obras, parece que nos ponha esses dois desafios educativos, a gratuidade no trabalho e a gratuidade nas obras, no trabalho que fazemos. E na troca de experiências, de espaços de ação, possível entre esses dois âmbitos, é uma grande tarefa da Companhia das Obras. Muito bom. Guido, obrigado pela sua contribuição. A gente vai se encaminhando aqui ao final dessa mesa e do fórum. Na Itália já são quase meia-noite. Io vado a letto, invece. Então, Eu vou para a cama agora. eu acho que a gente aqui, hoje, viu de maneira muito concreta. Eu durante essa tarde, estava pensando que esse fórum foi um espetáculo de concretude, né? A gente entendeu como que o eu pode ser protagonista a partir da vida concreta de cada um que veio aqui falar. Te agradeço muito, Guido, agradeço a todos que estiveram com a gente até agora, seja presencial, seja online, e convido vocês a acompanharem a CDO, a viverem a experiência CDO, e queria dizer que todo esse fórum foi gravado e vai estar disponível no site da CDO. Ok? Um grande abraço a todos e nos vemos. Um abraço. E Ciao, buonanotte. gostaria Ciao, também Andrea. de agradecer a todos que nos ajudaram, sobretudo os tradutores, que tiveram uma jornada difícil hoje, intensa. Ok? Um abraço, tchau, tchau. Tchau, Guido! Tchau, Guido! Ciao Silvia, ciao Fabiano, ciao a tutti. Muito obrigado, Guido! Buonanotte. Boa noite.